Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, eu estou aqui com a minha irmã Geise. Oi, pessoal! E vamos aí para mais um episódio, hoje falando sobre submissão e serviço. Temas, né, que no episódio passado a gente já falou que iam mexer com a gente. Mexeram mesmo, né, já? Poxa vida, nem me fale. A gente tá aqui, sempre antes dos episódios, a gente fica aqui conversando e é papo para mais de noite aí. E tem muita coisa legal, muita coisa sobre esse assunto que mexe mesmo com a nossa... com os nossos preconceitos, aquilo que a gente já achava que tinha e agora a gente mudou, né? À medida que a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai mudando aí esses preconceitos. Exatamente. E quando a gente pensa na palavra submissão, infelizmente... dá até um frio na espinha. Infelizmente, na nossa sociedade, essa palavra acabou ganhando uma conotação muito negativa, né? Exatamente. Como se submeter fosse... algo que pessoas que não têm tanto valor precisam fazer, ou como se fosse se rebaixar, como se fosse algo ruim para a pessoa que se submete, né? E dar vantagens para o outro em detrimento das suas, coisas assim que aos olhos da nossa sociedade, do mundo, são coisas muito ruins. Né? Mas o que a Bíblia nos ensina sobre submissão tem muito a ver com liberdade. Exatamente. Né? Ritmos de liberdade. Exato. Estamos aprendendo aí. Exatamente. E como que a submissão pode trazer liberdade, já? É necessário que a gente se submeta, né? Uns aos outros, de uma forma que isso venha genuinamente do nosso coração, né? Quando a gente começa a entender que isso não é uma visão ruim, como a Geise falou, né? Uma visão negativa, e entender como Jesus era, como ele se submetia, como o ministério dele com os seus discípulos aqui, como ele fazia esse... E outra coisa que submissão e serviço são coisas muito ligadas, Sim, né? por isso que a gente já vai falar dos dois hoje, né? São coisas muito ligadas, né? Sim, e a questão da liberdade que a submissão nos traz é, assim, como todas as disciplinas, né? O objetivo final das disciplinas espirituais é a liberdade, né? O objetivo não é a disciplina em si, né? Então, como que a gente pode imaginar, especialmente nessa disciplina, né, da submissão, um lugar de liberdade, né? E eu achei muito legal a gente começar a pensar que nós podemos ser livres para ceder aos outros. Exatamente. Né? E isso é tão contracultural, porque quando a gente pensa em ceder, parece que a gente perdeu, né? Como se a gente perdeu aquela batalha, perdeu aquela discussão, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, a gente se encontra escravo do ter que fazer a nossa vontade, ter que fazer do nosso jeito. E a gente fica lutando, né? Como se tivesse aquele hamsterzinho girando lá e não saindo do lugar, querendo fazer as coisas do nosso jeito, e não tendo liberdade de fato, né? Pensa que maravilhoso a gente conseguir chegar nesse lugar de ter essa liberdade, de falar assim, eu posso ceder e isso não me fere. Exatamente. Eu posso ceder e isso não me faz sentir menos. Eu tenho a minha identidade firmada no Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor, né? Eu não preciso ganhar todas as batalhas e ter a minha vontade sempre feita. Isso é escravidão, né? A liberdade que essa disciplina nos dá é isso, de poder ceder livremente e alegremente ao outro, né? Sim. Considerar o semelhante, né? Considerar o outro... Seus planos, os seus sonhos são importantes, né? Eu considero
eu me submeto a isso, né? Dentro da nossa família, né? Sim. Dentro do nosso lar, da nossa casa, né? Escutar os nossos filhos, né? Que são tão importantes para nós, né? Sim, exatamente. E é muito interessante, assim, a gente pensar na submissão mútua, né? Na subordinação mútua. Quando a gente fala do corpo de Cristo, dentro da igreja, é isso que deveria acontecer, né? Nós nos submetermos uns aos outros, né? Em amor, em serviço. E dentro de casa também, né? Então, assim, claro, a gente sabe que cada ouvinte aqui do nosso podcast tem uma situação diferente, né? De convívio, de família. Mas, assim, imaginando que você que está nos ouvindo tem uma situação parecida com a minha e da Já, né? Que temos maridos cristãos, né? Que também querem criar os filhos no caminho do Senhor. Nesse caso, não deveria nos soar tão difícil ter essa submissão mútua dentro do nosso lar, né? Ter esse amor, esse serviço um pelo outro, sempre um buscando pelo outro. Ah, mas o meu marido, mas sempre tem essas coisas, né? Sim. Ah, mas meu marido não faz, meu marido não quer, meu marido... Ganhe o seu marido como seu exemplo, né? Eu acho que esse é sempre... Isso eu tô falando, né, em situações que não tá ocorrendo abuso, né? Situações de famílias que estão buscando juntas crescer e melhorar, né? Então, assim... Renuncie o seu direito. Renuncie né? os seus direitos, ceda, Isso, principalmente nós mulheres, né? Acho que a gente, como mulher, a gente tem essa palavra, né? Nós cristãs, mulheres cristãs, nós somos muito extremistas com essa palavra. Sim. Tanto pro ponto negativo... Sim. Quanto por ponto... Como na defesa da submissão, quanto no ataque da submissão, Exatamente, né? Uhum. Como eu estava conversando aqui com a Geise antes. Nós somos uma geração em que nossas mães nos ensinaram a não nos submetermos a ninguém para sermos livres, né? Porque elas sofreram, né, uma submissão errada também, né? Isso, né? para sermos libertas, né? Enfim, para não dependermos de ninguém, para não, né? Nesse sentido, assim, de que essa palavra de submissão chegou até nós, né? E também elas viveram a palavra submissão de um jeito totalmente que também não é bíblico, né? Que também não é aquilo que Deus gostaria para a vida das nossas mães, enfim, né? Das mulheres que vieram antes de nós, vós, enfim. Exatamente. Que é ficar caladas, que não podem falar nada, né? Então, às vezes, quando a gente fala isso, submissão, soa de um jeito, eu confesso que eu aqui, né, vamos confessar como esse podcast, os episódios são tudo confessar as coisas, dá um estranhamento essa palavra, né? Causa um incômodo, né? Submissão. Puxa, mas me submeter ao outro, me submeter ao meu marido, me submeter a um homem, me submeter aos filhos, que é isso, né? Sim, e assim, como se... As pessoas que defendem a submissão, às vezes não a defendem com o entendimento real do que é. E as pessoas que atacam a submissão, a atacam porque também não entenderam, né? O que significa de fato essa submissão, né? Exatamente. Então, é muito difícil, eu acho, né? Pra gente conseguir ter essa mente renovada. Na verdade, é só o Espírito Santo que pode fazer isso na gente, né? Porque... a submissão, ela vai sim passar pela autonegação. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A Bíblia fala isso para todos nós. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Ela vai passar. Mas ela não significa perder a identidade. Exatamente. Né? Até porque se a gente perder a identidade, a gente não pode se sujeitar. Exatamente. Porque a gente não faz essa escolha. A submissão precisa ser voluntária. Né? Então, assim, sem identidade, você não se voluntaria a nada. Né? Então, quando você decide seguir a Cristo e viver a vida de cruz que ele viveu, você tem a identidade renovada pelo Espírito Santo, sua mente já foi renovada. Para você poder fazer essa escolha, né? Sim. Então, a submissão nunca é algo imposto, a submissão é sempre uma escolha voluntária. Exatamente. E eu gostei muito aqui também que o autor do livro fala, né? Que a autorrealização passa pela autonegação. Então, para eu me sentir realizada, eu nego, né? Muitas vezes eu me nego as coisas para me submeter e ver o outro bem. Sim, né? Exato. Ver o outro feliz com a minha submissão, com o meu jeito, né? Sim, exatamente. É a única forma segura da gente poder amar de fato ao próximo e cumprir o mandamento, né? Que Jesus pediu. E amar a Deus, amar o próximo como foi nos ensinado, né? Como que a gente vai fazer isso sem passar pela autonegação, sem passar pela submissão,
né? Se você se ama muito mais, assim, né? Aquela coisa de, ai, primeiro você, primeiro se cuide. Na maternidade tem muito disso, né, gente? A gente tem que ter um cuidado, porque, assim, eu sou super a favor do autocuidado da mãe, sou super a favor de que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, que a gente precisa separar o nosso tempo pra fazer as coisas que nos dão prazer também, né? Senão a gente fica meio doida, principalmente quem tem filhinho pequeno, igual eu e a Já, assim. Mas a gente tem que tomar um cuidado tão grande com algumas falas que vão entrando no nosso coração, como assim, se você é mais importante, você tem que se cuidar primeiro, senão você não vai cuidar do seu filho. Eu acho que isso vai colocando na nossa mente a visão de que, de fato, se você não bebeu o seu café quente, você não pode ter um dia bom. Sim. Que se você não conseguiu fazer sua unha naquela semana, sua semana não prestou. Academia, sabe? E a gente acaba né? focando num autocuidado que sempre passa por um egoísmo, às vezes, sabe? Sempre às vezes, né? Mas assim, eu tô querendo dizer que a gente precisa ter essa mudança no nosso coração para que nessa submissão a gente não se sinta roubada de nada quando a gente não pode ter as coisas do nosso jeito. Sim. Sabe? Minha irmã, gente, uma vez, né, como ela é 7 anos mais velha, enfim, ela trouxe... A tia, né? Ela trouxe uma reflexão pra gente, acho que foi num grupo de jovens, enfim. E ela falou que a Bíblia não manda a gente se amar, né? A Bíblia fala pra gente amar ao próximo como a gente já se ama. A gente já se ama. Então, Deus já sabe o quanto a gente coloca as nossas coisas na frente. A gente já, né, já tá sempre em primeiro lugar. Exato. Então, o nosso esforço é de sempre amar o outro, né? E isso tudo tem a ver com submissão, com servir. Sim. De colocar o outro à frente dos meus desejos, né, do meu coração. Porque, gente, essa coisa de, eu preciso me esforçar pra me amar, não. A gente já se coloca em primeiro lugar. Mas a fulana tem autoestima baixa, ciclana. Na verdade, isso é tudo, às vezes, uma defesa, uma forma de autopreservação por se amar demais, né? Enfim, isso dá pano pra manga também, né? É verdade. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, assim, de não deixar essas falas, né, da sociedade, do mundo, tomarem conta do nosso coração. Exatamente. Como se aquilo fosse verdade. Não, a verdade é a Bíblia. A verdade é a Bíblia. A Bíblia me manda que eu me submeta. A Bíblia manda que eu sirva. A Bíblia manda que eu me negue. A Bíblia manda que eu ame ao próximo como a mim mesma. Exatamente. Né? E como a gente aqui tá falando para mães, qual é o nosso maior ministério no momento, né? Como mães. Sim. É ser mãe, gente. Não tem nada mais importante. E você não tá se escondendo atrás dos seus filhos. Não. Deus te deu esse presente, né? Deus quer que você tenha esse amor sacrificial para os seus filhos, exato. Né? Essa questão de, poxa, agora o café tá gelado, mas o meu filho tá precisando trocar a fralda. Sim. Né? Então eu preciso trocar agora o cocô dele. Vai o ficar café assado. Senão ele vai ficar prejudicado. Sim, exatamente. Né? Depois eu tomo o meu café. Isso. Né? E isso não precisa. A questão é o nosso coração. Porque isso não precisa estragar o seu dia. Né? Exatamente. Eu já passei por fases assim que a mínima coisa que saía dos planos, né? As interrupções era tipo, Me nossa, irritava. já ficava irritada. Tá saindo do jeito, não tá sendo do jeito que eu quero, né? E claro, tem muito ainda pra aprender, né? Deus ainda tem muita, a obra tá no começo aqui. Começando. Mas já mudou muito assim no meu coração de entender, gente, é um momento da nossa vida, né? Que a gente vai se derramar em serviço. E quando a gente olha o exemplo da liderança de Jesus, né? A liderança de Jesus era uma liderança de serviço, né? Nós somos líderes dentro do nosso lar, junto com os nossos maridos, né? Sobre a vida dos nossos filhos. Autoridade, nós temos né? autoridade. Isso. A nossa autoridade não precisa ser conquistada, ela precisa ser exercida, porque ela nos foi dada pelo Senhor. Sim. Então, nós temos autoridade dentro do nosso lar sobre os nossos filhos, mas isso não significa nós sermos altivas, nós sermos arrogantes, nós nos colocarmos acima dos nossos filhos. Isso não tem nada a ver com a autoridade bíblica. A liderança de Jesus é o melhor exemplo. Pensa num cara que serviu. Exatamente. Né? Lavou os pés dos discípulos, né? Ele morreu na cruz, gente, Sim. né? É amor mais, né, sacrificial. Nossa, ele se sacrificou, né? Então, assim, a maternidade tem que ser assim também, Exatamente. né? Nós sermos líderes, sermos autoridade dentro do nosso lar, mas em serviço, em submissão àquilo que precisa ser feito naquele dia. Exatamente. Né? Em submissão àquilo que é a necessidade dos nossos filhos naquele momento. Não significa ceder tudo o que eles querem, dar tudo o que eles querem. Não, também não vamos ir pro outro extremo, né? Não é isso que a gente tá querendo dizer.
A gente tá querendo dizer exatamente isso, que nós temos que fazer o que precisa ser feito naquele momento, né? Não é um amor sacrificial. E com um coração alegre, gente. Essa é o Isso tem a X ver da com os questão. frutos do espírito, né? Exatamente, com Que um a gente coração falou. alegre, com leveza, com liberdade, né? Eu acho que é aí que muda tudo. Porque muitas vezes a gente pode estar obedecendo e fazendo, né? Tipo, ai, tá, não tomei meu café quente. Ai, tá, né? Cancelei meus compromissos hoje porque meu filho ficou doente. Ai, tá, sabe assim? Tipo, fazendo que exteriormente tá tudo bonito e você tá obedecendo o que você tem que fazer naquele dia, mas o teu coração tá todo, né? Magoado, machucado, irritado, murmurando, sabe? Então, assim, essa transformação, né, que a gente tá falando tanto nessa série, do nosso coração mesmo. Exatamente. E ter essa liberdade que essa disciplina vai nos trazer, de ceder com alegria, né? De não se colocar tão, nossa, minha vontade é tão importante assim. Não é, não, sabe? Por exemplo, quando a gente volta do trabalho, vamos dizer, né? As mães que trabalham aí. O que é mais importante? A louça lavada, a casa limpa ou o teu filho que tá ali te chamando para brincar naquela hora, né? Porque a casa limpa, a louça lavada, vai satisfazer algo seu, pessoal, Sim, de exatamente. organização, né? De coisa que você quer que saia tudo direitinho naquele dia, esteja tudo organizado. Mas não vai atingir o seu filho, né? Exato. Qual que é a prioridade, né? Aquela hora, aquela prioridade não é a louça lavada, Sim. é sentar no chão e brincar com o filho que tá ali Exato. te esperando, que você ficou, né, aí horas a fio aí longe, e mesmo assim você, né, trabalha fora e mesmo assim de noite você chega e ainda não dá atenção. Não, você, né, precisa ali dar aquela Porque muitas atenção. vezes, gente, a nossa postura acaba sendo a seguinte, né? Principalmente para quem trabalha fora. Eu já tive nesse lugar, Sim. assim, né? Às vezes a gente chega em casa e quer resolver tudo que precisa ser resolvido, para quando a criança for dormir, a gente também poder descansar. Sim. Isso é legítimo, né? Nós temos cansaços, Sim. a gente entende, né? Não temos nenhum legalismo aqui, Sim, tem dias sim. e dias. Mas isso que a Já tá falando é muito importante, porque é um exemplo perfeito de submissão naquele momento, né? Gente, sentar pra brincar com seu filho quando você gostaria de estar ajeitando a casa é você se submeter à vontade. Eu tô falando que eu vivi isso hoje. Doeu no meu Exato. coração. Mas ela me chamando me doeu mais do que Sim. eu lavar a louça. Exatamente. Então eu tive que... Literalmente eu estava com a mão ali na vassoura, varrendo as migalhas da janta. E ela, mamãe, você vem brincar com a gente? E você já tinha passado o dia longe, E eu né? já tinha passado Exato. um dia todo longe. E eu tive que, escoralhar a vassoura e sentar pra brincar. Mas são coisas assim, né? Que a Sim. gente vai fazendo. A mesma coisa quem fica em casa com os filhos. Muitas vezes quem fica em casa com os filhos tem outras prioridades que realmente não é os filhos, né? Poucas mães são como... Vou puxar uma sardinha aqui como minha irmã. Que faz mil coisas, né? Assim, né? A Big Mom, né? Que faz um monte de coisa, atividade. Tem mãe que se escora no celular o dia inteiro, né? E não dá Mas, a mínima gente, atenção. deixa eu falar uma coisa, eu preciso ser bem verdadeira aqui com vocês, né? Eu gosto muito de fazer as atividades, as receitas, eu gosto muito de cozinhar, mas minha casa tá sempre meio sujinha, tá? Então, assim, só pra vocês saberem, assim, que eu não sou, né, que às vezes eu mostro no Instagram, né, as coisas, mas assim, eu não mostro o chão no cantinho, eu não mostro embaixo da cama como é que tá, não mostro, né, o box, o estado. Então, assim, vocês Mas não isso fiquem achando Mas que vocês acham que isso não incomoda ela? incomoda, Claro que é uma incomoda. escolha, gente, é uma escolha. É um amor uma sacrificial. escolha. Exatamente. É aquele teu momento, aquela tua hora do dia, né? Você podia passar o dia varrendo, o dia limpando Sim. e deixar as crianças na frente da televisão. Exato. Você não faz, né? Sim, é uma escolha, é verdade. É uma escolha, é o teu jeito de amar os filhos, né? Sacrificialmente ali, de deixar realmente, é a fase da vida. Sim, é a fase da vida, é isso que eu penso. Né? Esses dias, gente, a Luciana Botti, minha amiga querida, super inteligente, sempre puxo sardinha pra ela, sou muito fã dela, ela postou um reel muito legal falando assim, um desses dois só dura 12 anos, né? Qual é? Daí tava lá, a pia cheia de louça ou a infância dos seus filhos, Muito né? bom. E realmente, a infância só dura 12 anos. A louça vai estar sempre na pia, Meu né? pai, minha filha só tem mais 7 anos. Ela já vai fazer 5. Pensa que loucura, sabe? É verdade. Então, assim, já tá quase na metade, se você for ver, né? Sim.
Claro, a gente ainda vai ter muitos anos com eles, Claro. mas essa coisa da infância, né? Passa algo... muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Exato. E se a gente não se atentar, né? Ficar atenta nesses detalhes, né? E não simplesmente colocar no automático, né? Como você Sim. falou, né? Que a gente sempre fala aqui no MPG do checklist, né? Sim. Ou de fazer com murmuração, ou fazer por fazer, Sim. né? Então, a gente precisa se policiar. Eu digo a gente, né? Porque estamos juntos nessa aí. Exatamente. Aí eu só queria, antes da gente partir para o serviço já, falar aqui sobre alguns atos de submissão que o autor coloca. Ele vai falar assim, né? Como se fosse, assim, uma ordem, né? Acho que é uma coisa mais prática para nos ajudar, assim, caso alguém esteja meio perdido aqui na questão da submissão, né? Então, os atos de submissão. Ele fala que o primeiro ato de submissão é ao Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós precisamos nos submeter a Deus, né? Isso gente, é fato, né? Não tem como você caminhar a sua caminhada cristã sem se submeter a Deus. Em segundo, nós precisamos nos submeter às Escrituras, né? Nos submeter à Bíblia. Então, assim, tudo aquilo que a gente está falando é o que a Bíblia está dizendo, né? Claro, vocês precisam checar, tá, gente? Não... Como é que tem uma expressão em inglês que é assim, don't take my word for it, que é como se fosse assim, tipo, não acredita em mim, vai conferir, Sim. né, vai conferir. Mas a gente tá falando aquilo que a gente acredita que a Bíblia fala, né? Então, assim, o que a sociedade fala, o que, né, a pedagoga XYZ fala, né, o que a psicóloga fala, não é a Bíblia, né? Então a gente tem que se submeter às Escrituras. E daí também nos submetermos à nossa família, né? Isso é muito legal. Lá em Filipenses 2:4 diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Né? Então a Bíblia não está dizendo para você não se cuidar, para você não cuidar dos seus interesses, mas cuidar também dos interesses dos outros, né? Ambos são importantes. Né? Então, Deus já coloca isso como uma importância, né? É verdade. A gente tem que... isso que eu falei antes, né? Se policiar e cuidar também do interesse dos outros. E também nós devemos nos submeter ao próximo, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. E daí a gente tem que pensar nos nossos vizinhos, né? Pensar nas pessoas que convivem com a gente, nas pessoas com quem a gente trabalha, né? Para quem trabalha aí. As pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Ai, essa parte é difícil, hein? Vamos confessar, mas não vamos entrar nesse detalhe. Eita! Se submeter o coleguinha no trabalho não é tão simples. Mas sei que no trabalho, às vezes, né, tem não, é conflitos. que a gente tem essa falsa ideia de que a gente é cristão só em um ambiente, né? Exatamente. E a gente tem que ser cristão o tempo todo, toda hora. E seguir o que a Bíblia diz é seguir na missão que você vai, né? No seu onde dia a você dia. tá vivendo, Exatamente. né? Se você tá em casa, você tá no trabalho. E realmente esse quarto aqui me pega. E a questão que a submissão, ela é um chamado universal, né? Você não é chamado a se submeter aos outros crentes. Você é chamado a se submeter a todos. Exatamente. Ao próximo. O próximo não é só o crente. Até o cara, né? que te irrita no trânsito. Exato, exatamente. É uma postura do nosso coração, né? E daí também nós devemos nos submeter à comunidade cristã, né? Sim. Ao corpo de Cristo. Deveria ser algo fácil, né? Sim. Deveria ser algo mais simples, né? Sim. Que todos Mas nós... não é? Mas não é. Realmente viver em igreja, Sim, né? Não é algo tão simples. As relações humanas são complexas, sim, né? Sim. Sim, então a gente precisa sempre estar sondando o nosso coração, deixando o Senhor trabalhar, né? Nos submeter aos aflitos e desprezados, né? Nós precisamos sempre estar atentos às necessidades dos oprimidos, sempre pensar em como nós podemos alcançar e ajudar, né, as pessoas que são rejeitadas e nos São a minoria, né? nos identificar genuinamente com Sim. eles para poder ajudá-los e servi-los também. Exatamente, Né? né? Aqui nesse caso a Bíblia fala das viúvas, dos órfãos, Sim, né? exato. Geralmente são a minoria dentro de um ambiente ou dentro de uma comunidade. E nós E devemos nós nos submeter a eles, né? Devemos nos submeter a eles. Exatamente. Servi-los, né? Exato. E ao mundo físico, gente. Aí pega aquela questão da responsabilidade ambiental, né? Deus nos chamou para cuidar desse mundo, né? E a gente precisa, como igreja, também cuidar disso, né? E falar sobre isso também. Do cuidado ao planeta, né? Da nossa responsabilidade, né? Que o que eu faço afeta o que o outro vai consumir, vai viver, Exatamente. enfim. Nós vivemos em sociedade, em comunidade, né?
E nós precisamos sempre ser lembrados disso. E o legal de todas essas submissões é ensinarmos os nossos filhos todos estes pontos, né? Exato. Eles também precisam ser ensinados e pastoreados, como a gente sempre fala aqui, né? Ensinados a se submeter à autoridade, que às vezes não são os pais, mas é na escola, Sim, né? Perfeito. As leis. As leis, né? As professoras da classe dominical, que às vezes, né, estão ali na salinha, enfim. Eles começarem a reconhecer e se submeter a outras que não são só o pai e a mãe, né? Sim. A entender esses relacionamentos que são diferentes, Sim, né? a ensiná-los a ceder, né? A ceder. A dar a vez, né? E a gente tem que, assim, como os ensinamentos aí do mundo vão entrando na nossa cabeça, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu já vi isso assim, você não precisa forçar seu filho a emprestar o brinquedo, é uma coisa muito difícil pro cérebro dele. Eu entendo, a gente tem ferramentas para fazer isso de uma forma respeitosa. Mas sim, eu quero ensinar o meu filho a ceder. dividir. Eu quero ensinar o meu filho a dividir. Nosso padrão não é o padrão do psicólogo X, né? Exatamente. O nosso padrão é a Bíblia, né? Exato. Que é negar-nos. Claro, o cérebro de 3 anos não vai entender isso da mesma forma que o cérebro de 10. Mas a gente vai plantando a sementinha, ensinando pelo nosso exemplo, falando das verdades bíblicas, né? Para os nossos filhos. E isso que você falou da autoridade é muito importante, né? Muitas vezes nós não respeitamos, né, as autoridades, Exatamente. falamos mal. Nós né? somos egoístas muitas vezes. Sim, e daí os nossos filhos estão ali Exatamente. observando, né? São as esponjinhas, né? Sim, eles estão de olho no nosso relacionamento com o nosso marido, Exatamente. né? Como eles veem o nosso relacionamento conjugal, eles refletem isso também com outras pessoas, né? Então, tudo isso, né, tem a ver com essa atmosfera aí da submissão. Sim. E que as crianças também têm que aprender e estão observando e absorvendo. E aprendendo pelo exemplo, né? Eu vou contar rapidinho um exemplo que aconteceu esse fim de semana, que eu achei muito bonitinho, do meu filho mais velho, que o nosso mais novo ficou internado por uma complicação respiratória que ele teve, né? E a gente orou, a gente achou que ele só ia ficar uma noite, mas acabou ficando 2, né? E no primeiro dia a gente orou, né? Falando, pro Papai do Céu, por favor, ajudar, né? Pro Levi voltar pra casa. E, né, o Caio orou cheio de fé, assim, né? E o Levi não voltou pra casa, né? E daí o Antônio... Isso foi uma conversa que meu marido teve com o Caio, né? Num outro momento que eu não tava junto, ele me contou. Aí ele falou assim... Filho, o Levi não vai poder vir pra casa hoje. Vamos orar de novo, né? Pra ele poder vir amanhã, né? Daí o Caio falou assim... Não, papai, o médico falou que ele não pode, né? Falando assim, o médico falou que ele não pode. Daí o Antônio falou, não, mas vamos pedir pro Papai do Céu falar com o médico, né? Pra ele deixar. Daí o Caio falou assim, mas se o Papai do Céu falar, o médico tem que obedecer, né? Né? E daí isso é algo que a gente sempre ensina, que nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente ensina eles a obedecer aos pais, até no nosso quadrinho de regras da família está escrito, né? Devemos obedecer ao papai, à mamãe e a Deus. Né? Então, assim, não é uma coisa só, você tem que obedecer. Não, a mamãe também obedece. Exatamente. A mamãe também se submete, né? E o médico também obedece, né? O médico não tem a palavra final é do Senhor. E isso é algo que a gente vai ensinando nessas conversas, nesses momentos. E eu achei tão bonitinho que ele teve essa iniciativa, né? De falar assim, não, mas se o Papai do Céu falar, o médico tem que obedecer. Né? Então, o Papai do Céu falou, tá falado. E essa é a revelação da Bíblia, né, gente? A Bíblia falou, tá falado. Exatamente. Então, bora se submeter. Isso mesmo. Bom, então agora vamos para a nossa próxima disciplina, que é o serviço, né, Geise? E o serviço, à primeira vista, parece ser uma coisa muito interessante, muito fácil. Na verdade, eu acho que quando a gente pensa em serviço, nós que somos mães já pensamos, eu já faço isso, essa daí tô toda hora servindo. Essa aí, eu passo o dia servindo, né? E é muito interessante como o autor aqui do livro traz a diferença entre o serviço farisaico, é farisaico que fala? Falei certo, ufa. Farisaico e o serviço verdadeiro. Né? E muitas vezes eu fiquei lendo esse capítulo aqui pensando, gente, quantas vezes eu faço um serviço farisaico, né? Então, assim, alguns contrapontos que ele coloca aqui que eu queria falar primeiro, né? O serviço farisaico, ele foca no esforço. É a mãe mártir, gente. A mãe que fala assim, gente, mas eu dou conta. Eu dou conta de tudo. Olha, eu faço
tudo sozinha, mãe que dá conta. Mãe que dá conta. Eu já vi esse hashtag, também. assim, tipo... ou coisa assim desse tipo, né? Aquela coisa do esforço. Exibe aquilo ali. Exibe, nossa, eu só dormi 2 horas. Isso. Nossa, é um esforço. Regra dos 15 minutos. Eu limpo a casa e dou mamar. E cuido das crianças. Sim, né? e eu não descanso, mas é isso aí, gente. É o esforço, sabe? Assim, Gente, esse é um esforço, é um serviço farisaico, né? Porque o foco do serviço verdadeiro é no relacionamento. Exatamente. É no relacionamento. Então, você não está fazendo aquilo focada no esforço. Exatamente. Você está fazendo aquilo focada no seu relacionamento, na sua conexão e no seu vínculo com o seu filho. Exatamente. Né? E não, tipo, quanto mais eu vou me gastar, melhor mãe eu sou. Exatamente. Não é isso. Jesus falou isso para os discípulos, né? Uhum. Para ser o maior é aquele que serve. Exatamente. Né? Os discípulos perguntaram, né? O que precisa fazer, Jesus, para eu ser o maior? Uhum. Maior é aquele que serve. E serve em silêncio. E serve sem exibir, né? Uhum, exatamente. Aquele serviço que tem a ver com a submissão, que é sacrificial, que é por amor, né? Com o coração de amor, de genuíno, né? Exato. Vou fazer porque tem essa necessidade. Uhum. Né? E outra diferença também é que o serviço farisaico, que é o falso, né, gente? Pra quem não sabe, farisaico vem de fariseu, né? E tem a ver com promoção. Tem a ver com a pessoa querer fazer grandes obras de serviço, né? E o serviço verdadeiro não se importa de fazer obras menos, né, chamativas, né? E muitas vezes, quando a gente tem esse coração de servo fariseu, a gente se incomoda de fazer as coisas pequenas do dia a dia da maternidade, né? Como se aquilo não tivesse valor. Mas se a gente tem um coração de servo verdadeiro, a gente se alegra no serviço pequeno, né? No lavar o nariz do filho, né? Que é a minha saga do momento nesse inverno curitibano, né? Tem que lavar, parece que eu só lavo o nariz agora. Mas né? De fazer as coisas pequenas ali do dia a dia e ver isso como um serviço agradável, né? Prazeroso, exatamente. É como se... Eu acho que a questão do serviço também tem a ver muito com o entendimento da missão que você tem na questão da maternidade, né? Sim. Poxa, Deus me deu, né? Igual eu falei antes do submissão. Deus me deu essas 2 filhas, esses 2 filhos para eu amar, para eu cuidar. E este é o momento que eu vou servi-los enquanto eles estão comigo. Sim, um dia eles vão embora, né? Então eu vou aqui dar o meu máximo, né? Sim. Se a gente for falar alguma coisa sobre promoção, né? E que seja nesse sentido, então. No sentido de servir ao máximo, né? Sim. De me doar ao máximo. Mas não com essa ideia de exibicionismo, de falar do conta de tudo, Sim. né? E até na questão, assim, da recompensa, né? O serviço falso, ele busca uma recompensa, né? Exatamente. E o serviço verdadeiro, ele se alegra simplesmente com a recompensa do Senhor, que os olhos do Senhor estão vendo o que você está fazendo. Exatamente. Que não é invisível o seu trabalho. Exatamente. O Senhor está vendo. O Senhor Às vezes a gente você. tem essa ideia de que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E para quem tem um coração de servo verdadeiro, isso basta, né? Que é os olhos amorosos do Senhor olhando e acompanhando, e aquela sensação gostosa de estar obedecendo ao Senhor para aquela fase, para aquela estação da nossa vida. E isso é um todo da vida cristã, né? Se a gente for ver das esferas lá da submissão, isso pode acontecer no trabalho, dentro da igreja, né? Lavar um banheiro não é menor do que cantar lá na frente, pregar lá na frente, né? Então, se a gente for como cristão, nós temos que ver essa esfera por tudo, né? Para todas as nossas coisas da vida. Com certeza. Perfeito. E outra questão é que quando a gente não está com o coração correto no serviço, a gente fica focada nos resultados. Isso. Né? Na aparência. Assim, eu fiz agora, eu quero o resultado, né? O resultado, qual que é o resultado que eu quero ter? E quem tem o coração servo, se alegra no próprio serviço. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você pensa assim, eu tô me... Gente, coisa de mãe, né? Já vi muita mãe falar isso. Mas eu tô me sacrificando e tal, mas quando eu crescer, quando eles crescerem, eles vão me recompensar por todo esse esforço. Exatamente. Hoje eu ouvi mães vão falando cuidar assim, de nossa, mim, eu fiz tudo por você e agora você me trata assim, né? É como se o serviço que a mãe fez buscou uma recompensa. Isso. Né? Já até ouvi gente falando, não, eu preciso ter filho, senão eu vou ficar na minha velhice sozinho. Né? Então, assim, sempre buscando uma recompensa. Isso. Uma satisfação própria, né? Exatamente. Que é o que a gente falou no começo. Um ganho próprio.
né? Algo que vai te ajudar, que vai te impactar, que vai, né? Muita gente, eu já vi, sabe o quê? Ai, preciso ter uma menina pra cuidar de mim, né? Pra ser minha companheira, porque menino não larga a mãe. Porque o menino vai embora, né? Nossa, tinha uma amiga que tinha muito isso, sabe? Como se a gente pudesse escolher o sexo do neném, exatamente, né? Quero abrir um parênteses aqui, que não tem uma pessoa mais serva do que aqui, que tá do meu ladinho aqui, ó, que eu conheço. É verdade. Temos um servo aqui do lado. É um exemplo pra mim e pra Geise, né? Sim, com certeza. Como ele serve. Quero aqui no podcast, aqui no episódio, agradecê-lo aqui por esse cara tão servo, gente. Ele é, de verdade. Ele gente. é demais, assim. E ele não um tá. exemplo. Ele tá morrendo de vergonha que a gente tá falando dele agora, porque ele não está buscando recompensa e elogios. Ele se alegra em servir e tem nos ensinado e ministrado com o seu exemplo e testemunho. Muito. Obrigada, Jô. Obrigada, Dé, por emprestar seu marido. Eu sei que ela escuta a gente. Então, obrigada, Dé. Exatamente. Outra questão é que quem não tá com o coração correto no serviço, escolhe a quem servir. Escolhe o que fazer, né? Isso. E quem é servo, serve a todos. Né? Não importa. Exatamente. Serve a todos, em qualquer momento. Independente do que seja, do que for fazer, né? Vai servir. E isso é tão engraçado dentro da igreja, né? Isso desculpa ficar puxando, né, pra dentro da igreja, mas é porque são coisas que a gente vive em comunidade mesmo, né? É verdade. É tão engraçado isso que as pessoas têm, né? Nós, como cristãs aí há tempo dentro de igreja, né, Gê? A gente sabe como as pessoas gostam disso, né? Sim. De servir por aparência e a gente tem que cuidar pra isso não ser levado pra dentro da nossa casa. Sim. Pros nossos filhos, né? Ó, aquele lá é o importante. Olha, cumprimenta o pastor, né? Que prega, mas não cumprimenta, sabe assim, não faz questão de cumprimentar o que tá cozinhando. Sei lá, enfim. São coisas que a gente vai trazendo, vai colocando dentro da cabeça deles e eles vão crescendo com essas imagens também. Com certeza. Do que é bom servir e o que não é bom servir, né? Eu quero ser importante. Exatamente. Então, né, minha mãe e meu pai dão muita ênfase naquilo lá, né? Tocar um instrumento é muito massa, é muito legal. Né? Mas eu ali querer fazer outra coisa já não é tão interessante. Sim, exatamente. Né? São coisas que ficam, às vezes, não ditas, mas no nosso exemplo vividas, que os nossos filhos vão pegando. Eles são inteligentes. Eles são muito inteligentes. E eles, como vão crescendo dentro desse ambiente de igreja, né? Enfim, eles vão entendendo e vão acompanhando também. Exatamente. Outra questão é que o serviço farisaico, ele depende da nossa vontade. E o serviço verdadeiro, ele é da fidelidade. Então, assim, não é se eu tô com vontade ou não, se eu tô afim ou não tô afim. Eu sou uma serva fiel e eu vou servir mesmo sem vontade. Nossa. Não dependo da minha vontade pra fazer, né? Não é aquela coisa, hoje eu tô afim, então eu vou ser super serva. Hoje eu não tô afim, então vamos todo mundo assistir desenho o dia inteiro. Netflix. Porque hoje eu não tô afim. Então, assim, a nossa fidelidade em servir dentro do nosso lar é essencial para mostrar se o nosso coração é realmente servo ou se a gente ainda tá nesse serviço farisaico, nessa mãe mártir aí, que uma hora faz um monte de coisa, outra hora, larga, né? Exatamente. E deixa, né, o Deus dará. Então, a gente precisa sempre, né, analisar o nosso coração. Será que eu tô servindo só baseada na minha vontade? No dia que eu tô afim, eu faço. No dia que eu não tô afim, eu faço. Ou se eu sirvo com fidelidade mesmo. Eu faço aquilo que eu sou chamada para fazer dentro do meu lar, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, né? Onde eu estiver. Porque eu sou fiel àquilo que Deus me chamou para fazer, né? E não porque eu tô afim ou não tô afim, né? Outra questão que ele fala é que o serviço farisaico, ele é temporário, né? Então, assim, ele assim, enquanto aquele serviço é necessário, eu sou serva. Aquele serviço não é mais necessário, eu não sou mais serva, né? E quando você tem um coração de servo, o serviço é um estilo de vida. Exato. Se aquele lugar não precisa mais, você vai ter outro lugar para servir. Você vai estar em serviço sempre, o tempo inteiro, né? Porque é um estilo de vida. Então, são algumas coisas que o autor aqui coloca de contrapontos que me confrontaram muito, assim, sabe? Para eu analisar, assim, na forma que eu estou servindo a minha família. Se eu tô, de fato, fazendo aquilo com um coração servo, né? Que busca esse estilo de vida, ou se eu tô fazendo aquilo como um fariseu mesmo, sabe? E diz aqui também que ele é insensível, né?
O falso. O falso é insensível. Ele quer uma oportunidade pra se aparecer ali pra servir. É aquela pessoa assim que às vezes a gente... eu quero uma oportunidade pra ajudar. Aí, mas às vezes você tá ajudando numa coisa que ninguém pediu, ninguém tá precisando. Mas a pessoa é insensível, porque ela quer fazer, né? Tem aquela coisa do ativismo ali, Sim. né? De querer fazer, né? E o serviço verdadeiro, ele é paciente, ele espera, né? Ele se abstém da sua vontade, ele ouve antes de agir, né? Ouve com ternura. E tem essa posição de espera mesmo, né? Vou esperar pra ver se eu sou necessário aqui, né? Pra eu poder servir da melhor forma. Né? Então, assim, sei lá, às vezes a gente planeja fazer algo com os nossos filhos, né? Uma coisa super legal que pode ser um serviço, né? Mas naquele dia o seu filho tá precisando de outra coisa. Exato. Mas aí a gente vai lá e atropela tudo, porque não, eu planejei fazer aquilo, eu vou fazer, eu vou tirar foto e vou mandar pra família toda que eu fiz o negócio. Mas, gente, naquele dia o seu filho precisava de outro tipo de atenção, de outro tipo de serviço, né? Então a gente tem esse coração paciente de esperar, de sentir, né? De observar se aquilo realmente é o serviço necessário para aquele momento. Muito bom. Né? E por último, ele diz que o serviço farisaico rompe e o serviço verdadeiro edifica, né? Porque o serviço farisaico, ele tá sempre buscando a glorificação pessoal, individual. Isso acaba rompendo os relacionamentos, né? E o outro atrai, cura, exatamente. edifica, né? Exatamente. É aquilo que você falou da necessidade da criança, né? Exato. Às vezes aquele dia teu filho não tá no melhor dia para um passeio, e você realmente quer fazer aquilo ali, né? E você insiste no que você queria. Pra postar, porque planejou, porque tua expectativa tá nisso, né? Exatamente. E não tem essa necessidade naquele dia, não é aquilo que seu filho tava necessitando, né, desse tipo de serviço, né? Exatamente, é saber o que o outro de fato precisa, é colocar o interesse do outro, né, na balança quando a gente decide como vai servir, né? E outra coisa é que o serviço verdadeiro, ele tá longe dos holofotes, né? Ele tá longe e ele gera transformação, né? Aquilo que a gente sempre falou, de dentro para fora, né? Às vezes, como foi dito aqui também, que não é o dia que eu tô afim, né? É o dia que realmente o meu filho ali tá precisando, puxa, mas eu vou ter que deixar um pouco de lado a minha necessidade. E servi-lo com amor, com atenção, com carinho, né? E é muito interessante como existe uma diferença entre servir e ser servo, né? O que a gente está buscando aqui é uma transformação da nossa identidade, uma transformação da nossa mente para que nós possamos ser servos, né? Quando a gente tem essa postura de servir, a gente ainda está no comando, né? É como se a gente estivesse decidindo como, quando, para quem a gente vai fazer isso. Agora, quando a gente escolhe ser servo, é tipo, eis-me aqui. Eu sou serva, eu abro mão do direito de estar no controle, me coloco nas mãos do Senhor para Ele me usar como Ele desejar, né? Abrir mão do direito. Exatamente, é me colocar disponível. E veja quanta liberdade que tem nisso. Exatamente. Quando você se liberta desse desejo de querer aparecer, de querer servir de ser a mãe mártir, né? Exatamente. Olha quão livre você pode ser disso tudo, né? Exatamente. É simplesmente servir por amor, né? Servir porque há necessidade naquela hora do meu filho. Não é muito legal isso que ele traz, né? Da questão disso ser liberdade, libertador. Aí, uma pergunta aí pra gente refletir. Pra nós, né, mães aí que estamos na labuta aí do dia a dia, estamos cansadas, temos dias difíceis, acredito que não seja só eu, né? Não, tem dias que a gente que a gente olha no relógio e fica, meu Deus, né? Quando vai chegar a hora de pôr na cama essas crianças? Todas nós temos esses dias, certo? Agora, de fato, vamos pensar no desejo do nosso coração. Será que eu gostaria que a minha rotina fosse diferente e não fosse tão cansativa? Ou será que eu gostaria de fato que o Espírito Santo transformasse meu coração para eu me alegrar na minha rotina cansativa e de serviço que eu tenho hoje? E eu hoje me coloco nessa postura. Eu quero que o Espírito Santo me transforme para que eu me alegre no serviço, para que eu me alegre na submissão dentro do meu lar. Para que eu não termine o dia me sentindo injustiçada por não ter tido tempo para fazer as minhas coisas. E minhas coisas entre aspas aqui, né? E olha como tudo tá ligado, né? A Geise tá falando de uma situação dela.
eu tenho que me colocar nesse lugar também, para que eu me alegre depois de um dia exaustivo de trabalho, me submeta a elas, me submeta ao serviço a elas. Não chega em casa e fala, lá vou eu, terceiro turno, que é o que eu falo, tá, gente? Né? Mas assim, checklist, banho, janta, né? Então, assim, é um confronto aqui pro meu coração também, né? De alegria, de chegar e falar, não, né? Que coisa boa. Uma noite estamos juntos, né? Estamos agora, neste momento, vou servi-las, né? Vou me submeter. É o Espírito Santo, gente, não é pela nossa força. A gente não consegue sozinha. Se a gente não busca o Espírito Santo, se a gente não for na palavra do Senhor, né? Todos os dias ali pedir forças para Deus, pra gente continuar nossa rotina, o nosso dia a dia, não vamos conseguir. Vai dar 2, 3 dias, a gente vai estar reclamando de novo. E vai estar murmurando de novo. Se a nossa rotina mudasse e virasse de um dia pro outro a rotina dos sonhos, digamos, né? Esse sonho aí, que talvez você tenha alguém que te ajude, ou, né? Sei lá, cada uma aí tem seus sonhos. As suas fantasias, né? A gente fica, ai, nossa, mas se eu tivesse alguém pra me ajudar, ai, mas se eu tivesse isso, a fulana consegue, porque isso, porque aquilo, né? E imagina, se amanhã, esse teu sonho aí tivesse realizado, se o teu coração não for transformado, você vai estar reclamando daqui a 3 dias de novo. Exatamente. Você vai estar achando que tá pesado de novo. Exatamente. Você vai estar se achando injustiçada de novo, de alguma forma. Então, não é uma questão de circunstância, é uma questão de coração. Muito bom. Né? Então, assim, perfeito. E isso só, como a já falou, só o Espírito Santo pode fazer. Só. Né? Só não é pela nossa força. A gente precisa, como mães, todos os dias buscar o Senhor. Né? Todos os dias nós precisamos, senão, como eu vi a mensagem domingo, né? Nós ficamos com essa paralisia espiritual também, né? Viramos paralíticos espiritualmente, né? Nós ficamos parados. Né? E dá 2, 3 dias, dá 2, 3 dias, nós estamos fazendo as mesmas coisas, reclamando de novo, vivendo a vida como era antes, né? Então, essa questão de vigiar, porque aqui no livro ele traz muito serviço, submissão é um estilo de vida. É um modo de viver, né? Se submeter é um modo de viver, servir é um modo de viver. Então, a gente tem que ter isso nos nossos corações, né? Sim, é algo que tem que estar nas nossas veias, não é algo pontual. Que Jesus não é algo fez. Hoje sim, amanhã não, né? Exatamente. É ser como Cristo. E para ser como Cristo tem que fazer o que ele fazia. A gente já falou isso, né? Nos outros episódios. A gente fala que quer ser como ele, mas a gente não faz o que ele fazia. O que ele fez? Ele se submeteu até a morte de cruz. Ele serviu e mostrou que para ser, né, a grandeza, como é que você falou? Para ser o maior. O maior precisa servir, exatamente. E é isso. Para ser como Jesus, tem que fazer o que ele fazia. E caso você não tá entendendo como é isso que a gente tanto bate na tecla, né? Que é ser como Jesus, se você não tá entendendo ainda o que significa essa tecla, tem que buscar na palavra, né? Um dos pontos primordiais da vida cristã é a leitura da palavra de Deus. A gente já falou sobre o estudo, né? Sobre o estudo da palavra de Deus, né? Que às vezes a gente fica, tem que ser como Jesus, né? Mas tá, e daí? Como que era Jesus, né? E se a gente precisa conhecê-lo. E a gente só conhece Jesus através da palavra de Deus, gente. Gastando tempo e tendo essa leitura da palavra de Deus, né? Então, são coisas aqui que ele fala que são muito legais, né? Que tudo isso vira liberdade. Pro nosso maternar. Aqui a gente traz tudo pra maternidade, né? Sim, claro. Então, pra nossa maternidade, pro nosso maternar, são ritmos libertadores. Exatamente. Então, na semana que vem, a gente vai começar as disciplinas comunitárias, né? Já falamos das disciplinas internas, disciplinas externas. E na semana que vem, a gente começa o quarto grupo, que é o terceiro grupo, que é disciplinas comunitárias, e vamos falar sobre confissão e adoração. A gente espera por vocês. Beijo, até mais. Até. Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast. No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor, nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom
Mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.